Olá, senhores. O tema da aula de hoje são os vícios redibitórios. Os senhores receberam um material a respeito do assunto, então vamos tratar um pouco do tema. Os vícios redibitórios são chamados vícios ocultos, aquilo que já estava na coisa quando ela foi vendida a vocês. Então você compra um produto com o chamado defeito. É isso que é vício redibitório. Então eu comprei um produto e ele possui um defeito, esse defeito oculto, ou seja, aquilo que eu não consegui visualizar antes da aquisição do produto, mas que aparece com o uso ou aparece logo depois, porque às vezes você compra pela internet, você compra por amostra, por catálogo. Então, quando ele se torna imprestável, ou seja, eu compro uma máquina para determinado fim e esse fim não se realiza, não é possível. Como, por exemplo, você compra um micro-ondas e ele não esquenta comida nenhuma. Então, você tem um problema nas mãos, tá? E esse é o tipo de teste que você não faz na hora da aquisição do produto. Você vai verificar apenas se está funcionando. Se efetivamente ele está esquentando, se tem algum outro problema, você vai verificar com o uso. Isso é muito comum nos eletrodomésticos. Isso é comum na geladeira, isso daí é comum no fogão, isso daí é comum também na máquina de lavar, e em outros tantos bens de consumo que os senhores adquirem. Então, na verdade, quando você realiza o ato negocial, tecnicamente você não vislumbrou esses defeitos da coisa. Aliás, né, como você contratou de boa fé, e é assim que a gente contrata, é esse o correto, você contrata o produto que você quer, pagando o preço que foi convencionado, esperando que o produto funcione. É esse o ato negocial simples. É isso que se espera dos produtos e daquilo que é vendido para nós, tá? Ora, quando o vício redibitório se faz presente, é logo que isso se demonstra, e isso só pode ser caracterizado nos chamados contratos comutativos. Lembrando a vocês que nos casos de doação, né, a pessoa doou, ela deu para você, e infelizmente tinha um problema, sim, descarte, doe, faça o que quiser, mas não vai poder reclamar porque se tratou de doação ou de contrato gratuito. Aqui, portanto, a gente está falando de contrato comutativo, aquele em que houve a contraprestação, né? Isso daqui, esse vício não pode ser qualquer vício. Esse vício é uma coisa que incomoda, mas não afeta o uso do bem. Então, se o defeito é prejudicial à utilização da coisa ou impacte no seu valor econômico, aí sim os senhores estão diante de um vício redibitório. Senhores, vamos deixar claro que eu estou falando dentro do Código Civil, porque as regras do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, são totalmente distintas e eles nem sequer falam em vício redibitório, né? Lá não importa se o vício é aparente ou oculto. Então nós estamos falando do Código Civil dos artigos 441 e seguintes, portanto nós estamos falando de vício redibitório de produto. O defeito tem que já existir no momento da celebração do contrato, obviamente. E infelizmente muitas vezes as pessoas que nos vendem os produtos utilizam-se desse expediente tão pouco ético e desleal, na verdade, para dizer que você que não soube usar o produto, né? Então o produto ele foi vendido, ele estava em perfeito estado, você que quebrou. A gente sabe que tem consumidor de má fé, tem gente de má fé, mas essa não é a tônica. A regra geral é a do comportamento de boa fé. Então, a gente espera também a mesma coisa daquele que vende os produtos para nós. Portanto, o defeito ele tem que ser grave, o defeito ele tem que ser oculto. Esses são requisitos para que você caracterize o chamado vício redibitório nos termos do Código Civil. Fora isso, aí nós temos a questão de se o alienante, aquele que vendeu, conhecia ou não o defeito, né? Porque uma coisa é ele conhecer o defeito e mesmo assim vender. E aí você está tratando de uma responsabilidade civil, obviamente incidente, de um mero descumprimento contratual, porque aí não tem como ele manter, ele vai restituir apenas o bem, o valor que ele recebeu em dinheiro e ficará com o bem em prejuízo. É muito diferente daquele que age de má fé, porque aí você vai acrescentar as perdas e danos, o que me parece absolutamente adequado. E agora eu vou dar um exemplo lá do direito do consumidor, porque é a nossa tônica. A gente aprende os conceitos muitas vezes aqui em direito civil,
mas você vai aplicar no seu dia a dia, como uma sociedade de consumo, as regras do Código de Defesa do Consumidor e o próprio direito do consumidor. Então a gente está aprendendo sobre o vício redibitório aqui. A gente não vai voltar a falar disso quando estivermos na matéria de direito do consumidor, mas certamente o conceito é o mesmo, né? A base é a mesma. Só que lá acontece uma coisa diferente. Muitas vezes a Anvisa, fiscalizando determinado produto, não aconselha a sua venda. Ou o próprio empresário ou fornecedor verifica ali que há uma falha no produto e pede que ele seja recolhido. Não poucas vezes, infelizmente, a gente vê gente ou empresas ou comerciantes fazendo uma liquidação dos produtos que deveriam ter sido recolhidos, né? Então, infelizmente, para esse tipo de situação, já que ele deu causa, é ele que arca com as perdas e danos. Não é nada mais correto, né? Então, uma coisa, gente, eu comprar um produto, ele apresenta um defeito, eu vou lá, aviso dos defeitos, é feita a rescisão desse contrato, põe-se fim ao contrato, devolvo o produto, eles me devolvem o dinheiro. Essa é a forma usual do vício redibitório, tá? Isso que se chama redibir. A gente já vai tratar do tema. Então, essa é uma modalidade. A outra questão, bem distinta, é aquele que sabia do defeito. E que quando você vai reclamar, fala assim, passa pra frente, o problema é seu. Então, não, o problema não é meu, o problema é seu. Você não devia estar nem no mercado com esse tipo de índole e comercializando. Então, não. E você vai pagar não só o que eu gastei, você vai pagar perdas e danos, porque você me vendeu ciente de que estava com defeito o produto. Quais são as modalidades das chamadas ações edilícias? Primeiro, o que vem a ser ação edilícia? O Código Civil ele gosta de dar nome bonito, o Direito Civil também, né? As ações, as formas, a gente usa sempre o latim. Isso daí não é demérito algum, né? É apenas uma forma específica e técnica de expressão. Então, ações edilícias é o nome que a gente dá ao conjunto de duas ações, as chamadas ações redibitórias ou ação redibitória, em que você rejeita o bem, rescinde o contrato e pleiteia a devolução do preço. Essa é a ideia da redibição. Então, o que é redibir uma coisa? Eu recuso. Redibir é recusar. Então, eu recuso, devolvo para você, você me devolve o preço. Está rescindido o contrato, né? Tem que pagar despesa? Nenhuma, porque eu não estou rescindindo o contrato porque eu quis. Eu estou rescindindo o contrato porque o bem que foi vendido está em desacordo com aquilo que foi apresentado ou ofertado, né? Essa é a proposta real. Quando você vende um bem, ele tem que produzir determinadas utilidades, determinadas funções. Se ele não se presta a isso, então aí a gente está diante da chamada redibição. A outra alternativa é a chamada ação estimatória, também chamada de quanti minores. Ainda eu costumo brincar que quanti minores melhores, porque o brasileiro geralmente opta por essa modalidade, né? Muitas vezes, quando o defeito não é grave, ele é um defeito que incide sobre o bem, mas de uma maneira secundária, não tira a utilidade principal do bem, mas ainda que tenha o defeito, a pessoa prefere ficar com o bem desde que você faça um abatimento do preço. Então a ação quanti minores ou ação estimatória nada mais é do que o pedido de abatimento do preço. É o que a gente lê no artigo 442, que diz o seguinte: em vez de rejeitar a coisa redibindo o contrato, pode o adquirente reclamar abatimento do preço. Então, tá aí. A redibição no artigo 441 e a possibilidade da ação estimatória está prevista no artigo 442. Bom, como é que funcionam os prazos nessa parte, né? E como é que isso daí se dá? Tem alguma diferença, Mariana, para o Código de Defesa do Consumidor? Tem, gente. No Código de Defesa do Consumidor a gente tem um elemento que não existe no Código Civil, que é a troca do bem. Não existe, você pode chacoalhar o Código Civil, não vai cair nenhum artigo escrito ali, troca. Troca de produto é prevista pelo CDC. Troca de produto não está prevista na legislação civilística. Daí a importância em você tentar qualificar uma relação jurídica como sendo uma relação jurídica de consumo.
essa briga, esse impasse, se vai se aplicar o Código Civil ou o Código de Defesa do Consumidor, nesse tema que a gente está tratando, dos vícios redibitórios, ele é muito importante. Por quê? Porque lá no direito do consumidor não vai se falar em vício oculto, pode ser vício aparente, pouco se me dá. A sua obrigação é vender o bem em perfeitas condições. Se não está em perfeitas condições, eu posso, depois do prazo da assistência técnica, eventualmente ou devolver o bem e exigir o preço, ou pedir a troca do bem. Né? Então, apresentam-se as mesmas alternativas do Código Civil, acrescida da possibilidade da troca do produto. Tá? Mas tem um porém que não tem no Código Civil. Primeiro vai para assistência técnica. Né? Isso não está previsto no Código Civil. Aqui você vai até onde você comprou e não o fornecedor. Você vai onde você comprou e entra com o pedido aí de redibição. Tá bom? Devolve o bem e ele te devolve o valor. Tá? Esse é o chamado vício redibitório. De produto? Sim. Tem prazo, Maria Helena? Tem prazo. Claro, tudo no direito tem prazo, gente. Vocês sabem disso melhor do que eu, né? Então, prazo para bem imóvel, 30 dias contados da tradição. Então, entregou o bem, passa a contar 30 dias aí dessa tradição, dessa entrega do bem, para que você possa entrar com um pedido. Então, toma cuidado, porque aqui a gente está falando de prazo decadencial, não de prazo prescricional. Você vai perder o direito também, se você não fizer nada. Né? Você não perde só o direito de ação, você vai perder o direito. Então, aqui você tem 30 dias contados da tradição. Vamos usar de bom senso? É claro que se você está comprando frutas, legumes, verduras, frios, não são 30 dias, né? Aí a devolução tem que ser quase imediata e a alegação do defeito ou a comprovação disso de uma maneira mais singela e mais efetiva, tá? É bom falar disso nessa época de Páscoa. Você vai falar, professor, mas está todo mundo dentro de casa, não tem Páscoa. Tem do mesmo jeito, a Páscoa continua existindo da mesma forma, tem gente fazendo delivery, vamos lá, né? Mas mesmo assim, nessa época, o consumo reduziu substancialmente, as promoções vão aumentar, mas ninguém tem dinheiro para pagar, ainda que em valor promocional. No entanto, se você comprasse e viesse com um problema qualquer, vai comprar uma anha-benta, ela vem aí com fungo, você vai devolver, né? Vai embolorada, vem estragada, vai devolver, né? O suco, você vai fazer o quê? Um exame, uma perícia? Né? Vem um suco de laranja estragado, você devolve, né? Você nem vai beber. Né? Então, aí troca o suco. Então, aí você não está na esfera da troca e própria do Código de Defesa do Consumidor. Isso é muito comum. Não é uma coisa rara, não é uma coisa excepcional. É o do nosso dia a dia. A gente já incorporou, inclusive, esse direito como sendo um direito de consumo, né? O que estou chamando a atenção dos senhores é que não dá para aplicar isso dentro dos limites do Código Civil de uma maneira indiscriminada. No Código Civil nós temos regras e esses requisitos devem ser cumpridos. Então, o prazo para bem móvel, né, para aquilo que eu possa transportar, é de 30 dias. Tá? Para bem imóvel, é de 1 ano da tradição. Está previsto no artigo 445. Então, lendo o artigo 445, vocês leem aí, eu leio aqui. O adquirente decai, portanto, em decadência, como eu já havia falado, do direito de obter a redibição ou abatimento do preço no prazo de 30 dias se a coisa for móvel, e de 1 ano, se for imóvel, contado da entrega efetiva. Se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação reduzida à metade, portanto, metade do tempo, se você já estava na posse do bem. Quando o vício por sua natureza só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência até o prazo máximo de 180 dias. Então aqui nós temos um limite de prazo para bem imóvel, 180 dias. Por quê, hein? Porque é aquela velha história, né, gente? Você compra uma máquina de lavar, ela vai apresentar o defeito no início, talvez só com o uso. Então aí você vai ter um limite, não vai ficar nos 30 dias, mas também não pode ultrapassar 180. Que isso sirva de lição para todo mundo que pretende casar e não sei o que, e compra tudo antes, deixa guardado 1 ano, depois abre, aí fala assim, nossa, esse daqui tá com problema. Amigo, abre, testa, fecha. É essa a regra. Repetindo, para todo mundo entender, tem que abrir, tem que testar. E se quiser, feche. É essa regrinha
nos vícios redibitórios, tá bom? Essa regra é importante. Tem gente que coloca lá uma plaquinha que eu acho fantástica, né? Que não faz troca, ou não aceitamos troca, não tem problema, se não aceita troca, você tem um código civil, você obtém seu dinheiro da mesma forma, tá bom? Então não tem problema, você não quer fazer troca. Primeiro que a lei não pergunta, né? Ela determina. Placa não revoga norma até onde eu sei. Então, isso pode ficar muito bonito para assustar e intimidar quem não tem a informação, né, gente? A maior diferença para the people é o acesso à informação. Né? The people sem informação, a plaquinha é lei. Então, cabe a vocês também informarem. Não é lei. Então, você vai poder trocar o produto ou vai poder reclamar do produto. E teve uma vez que acabei adquirindo uma camisa e ao pleitear ali a existência de um defeito, a resposta que me foi dada foi a seguinte: por que não provou? E se eu tivesse dado a camisa de presente? E quem é você para exigir que eu prove? Então, não, mas é obrigatório, porque senão você perde o seu direito. Aonde está escrito isso? Tá no Código de Defesa do Consumidor. Por favor, vamos lá, a senhora me mostra, porque então é novidade. Gente, não se deixe intimidar por plaquinhas, por gente grosseira no atendimento. Né? Só pede para falar com quem saiba responder e acabou o assunto. É a melhor forma. Não se indisponham, né? Não façam isso. Mas também não deixem pisotear nos seus direitos, porque isso daí também não é correto, né? Então, 180 dias, porque às vezes a gente volta e fala assim, olha, isso daqui apresentou um defeito. Mas a garantia era de 30 dias. A garantia que você deu, né? A garantia usou. A lei prevê até 180. Olha, que azar, né? De não ter um bom jurídico. Mas fique tranquilo que os meus alunos estão se formando ou estão por aí já para oferecer uma ótima assessoria jurídica. Portanto, são 180 dias sim, pode ir lá e redimir. Né? Tá aqui o bem que o senhor me entregou, dizendo que era ótimo, fantástico. Tô aqui, tô devolvendo. Professora, e o veículo? É bem móvel, gente? Sim, então tá na regra. Mesma regrinha. Tá bom? E ainda com a acréscimo da garantia que eles dão, mas esse é um assunto lá para o direito do consumidor, não aqui para o direito civil, porque a maioria compra financiado e aí a gente tem a incidência do CDC, tá bom? De outra forma, Código Civil, 30 dias, no máximo 180, porque carro também é uma outra questão, vai dar problema com o uso que você vê o defeito, tá? Então aí a gente aplica o Código de Defesa do Consumidor, mas também existem limites para essa renovação de prazo e tudo mais, que a gente vai aprender por lá. Quando se tratar de bem imóvel, como disse a lei que eu acabei de ler, é 1 ano, contado da entrega efetiva. A gente tem um probleminha quando a pessoa já está na posse, né? A entrega, a formalização é feita após a quitação, mas você já estava na posse, então aí cai pela metade, porque você já está lá, né? O nosso problema são os imóveis que são entregues, muito tempo depois a pessoa entra, aí fica complicado, né, gente? Porque você deixou passar muito tempo. Então, acho que 1 ano, contado da tradição, já te entregaram a chave. Você pode entrar no imóvel, abrir a torneira, ver se está tudo em ordem, se não tem problema elétrico, se não tem problema na fiação, se não está fazendo barulho quando você manuseia as coisas. Isso daí, né, se não tem barulho no encanamento, se está dando alguma coisa, se estourou caixa d'água. Gente, tem que ser imediato. Então, te entregou a casa, te entregou o imóvel. É aquela velha história, né? A minha avó falava que casa assombrada era assombrada pela falta de uso. E é isso mesmo, né? Deixa uma casa abandonada que ela vai te dar problema. Ela é uma assombração. A casa assombrada era isso para ela. Então, a casa assombrada é bem isso. Deixa a casa abandonada, sem ligar nada, 1 ano, você vai ver se ela não vai te dar uma série de problemas. Então, mesma coisa aqui. Te entregar um imóvel novo. Mas a situação tá difícil, vou deixar fechado. Tá, mas vai lá, abre de vez em quando, verifica se está tudo em ordem, se a janela não emperra na hora de fechar. Você tem 1 ano para examinar quais são os defeitos e lá e falar, meu amigo, ó, você me entregou isso daqui fora da especificação, isso daqui não tá certo. Então, é 1 ano, gente. Não é pouco tempo, né? Mas é 1 ano e decai. Então, não é 1 ano para dormir, é 1 ano para prestar atenção, tá?
esses são alguns aspectos interessantes. Tem algumas coisas que eu gosto de destacar. Uma coisa quando ela é vendida junto com outra, né? Então você vende ali dois produtos aparentemente casados, né? Você compra uma coisa diferente, um acessório diferente para sua cozinha junto com o micro-ondas para poder usar ali. Você vai redimir um, você tem que redimir todos que você fez na mesma compra? Claro que não. Você está redimindo o bem, tá? Então, a rejeição de um não autoriza a rejeição de todos. É você que fez a aquisição, é o adquirente que tem que demonstrar qual é o bem, né? Apenas cuidado que aqui no direito civil a renúncia à garantia por parte do adquirente impede o propositor das ações edilícias. Nós poderíamos falar, mas Marilene, e a boa-fé? A boa-fé hoje é uma forma da gente inverter isso daí e falar, não, porque se houve má-fé na entrega do bem, a lealdade tem que se cumprir, a boa-fé tem que se cumprir. Por isso que a gente viu o venire contra factum próprio, Tucoque, todos eles nas aulas anteriores, né? Que são garantias importantes, oriundas da boa-fé e que hoje você aplica nos contratos, né? Então tá aí, essa renúncia à garantia, que antes era uma coisa assim absoluta, o adquirente renunciou à garantia, ele perdeu o direito às ações edilícias. Bom, primeiro que se essa relação jurídica, um minutinho porque se lhe dá toda hora. Se essa ação edilícia se deu, se isso daí se deu dentro do escopo do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em renúncia de direito do consumidor, está previsto isso no artigo 6º do CDC, da Lei 8.078 de 90, portanto não há que se preocupar com isso, tá bom? Não é um motivo de preocupação. Aqui a grande questão é os senhores saberem, mas professora, quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro? Na verdade, vocês têm que entender que hoje vocês têm dois prazos, até simultâneos, que a gente cabe verificar qual que é mais importante ou mais interessante usar. Vou usar o Código Civil ou vou usar o CDC? Né? O CDC tem outros prazos, tem umas outras regras diferentes, mas cabe destacar aí que tem coisa que é mais vantajosa usar o Código Civil, se tratar de vício oculto. Tem coisa que é mais vantajosa usar o CDC, que nem trata de vício oculto, tá? Só para fechar a questão, artigo 446, não correrão os prazos que a gente acabou de ver na constância de cláusula de garantia. Então, tá aí. Durante a cláusula de garantia, esses prazos não correm. Quer dizer que eles correm depois da garantia? Quanto tempo te deram de garantia? 30? É bem móvel, então você tem 60. 30 da garantia, mais 30. Entendidos? Vamos parar por aqui em vício redibitório. Voltamos na próxima aula com evicção. Obrigada, senhores. Até mais.